Olá, gente! Boa noite! Vamos começar a nossa primeira live de aquecimento para a Vem Week. Sejam bem-vindos. Vamos entrando aí. Vou já chamar o Ricardo. Esperando ele entrar aqui. Vamos à nossa primeira live de aquecimento para a Vem Week. Hoje o nosso convidado super especial, diretamente de São Paulo, é o Ricardo. Estou esperando ele entrar aqui para a gente poder já iniciar. Eu estou fazendo o convite aqui. Ricardo, se você já tiver entrado, dá um oi aqui pra gente, para eu poder saber que você já entrou. Então essa é a primeira de uma série de 5 lives que a gente vai fazer com 5 profissionais diferentes. São profissionais que têm relação, íntima relação com a cirurgia vascular, né? E com as doenças vasculares, doenças venosas. E a gente vai conversar no bate-papo mais informal aqui para vocês sobre como esses tratamentos eles podem se entrelaçar, como é melhor para o paciente ter esse tratamento multidisciplinar, como isso pode ajudar na qualidade de vida dessas pessoas, né? E como que a gente pode indicar para cada um desses profissionais quais são os melhores fisioterapias, quais são os melhores tratamentos. Então, hoje a nossa live ela inicia com o Ricardo, né? E na segunda-feira a gente vai ter uma live com a Alicia, que é ginecologista obstetra. E na terça-feira com a Tassiana é dermatologista, vai nos falar um pouquinho sobre os cuidados da pele antes e depois dos tratamentos de varizes, uma live super legal. E na quinta-feira a gente vai ter uma live com a Gabriela Tosta, também de São Paulo, que é uma fisioterapeuta excepcional, super experiente no tratamento de linfedema, lipedema, né, de pacientes com doença venosa avançada. E a gente vai estar programando umas lives muito legais para vocês. Não percam, né? Eu já botei a programação, ela já tá no feed. E aí tem as datas e o horário, mas a partir depois dessa live aqui a gente vai colocando. O Ricardo chegou. Deixa eu colocar. Vamos lá, vamos ver. Eu aceitei ele, deixa eu ver. Opa! Ei, Ricardo! Boa Boa noite. Tudo noite! bem? Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Tá dando para me escutar direitinho, né? Tá. Eu também colocar meu fone. Perfeito. Certo. Então, eu acho que, Ricardo, primeiramente, boa noite a você e boa noite a todo mundo que está aí escutando a gente de casa. E eu quis iniciar essa live explicando o que é essa tal Semana das Veias, né? O que é essa Vem Week, né? O que é esse evento que acabou motivando esse convite aí e essa interação toda. Então, durante a primeira semana de maio, né, no Dia Mundial da Saúde, sempre ocorre a Vem Week, que é a semana de conscientização de doenças venosas e linfáticas. Então, a gente vê eventos pelo mundo inteiro para justamente informar mais a população, né? As doenças venosas e linfáticas, elas são muito prevalentes e elas acabam... Exatamente, hoje acertou. E elas acabam deixando passando despercebidas, né? E muitas pessoas não conhecem ainda sobre essas doenças e pior ainda, muitos profissionais de saúde às vezes também não conhecem um pouco, né, sobre esse mundo das doenças vasculares e é isso que a gente está tentando desmistificar aqui hoje, né? E também falar que além de importante saber sobre essas doenças é saber quando chegar lá e pedir ajuda daquele colega, daquele outro profissional, né, que vai poder nos ajudar a tratar esse paciente. Então, hoje eu tenho aqui comigo o Dr. Ricardo Amaro, que é reumatologista. Ele mora em São Paulo, né? E ele tem um mestrado. Oh, meu Deus, o meu mudou. Tem um mestrado, está cursando, tem mestrado em vasculites, já está cursando o doutorado. Já foi o chefe da reumatologia do serviço de Santa Marcelina, né? Fez Santa Marcelina e reumatologia na Unifesp. E assim,
um grande amigo pessoal, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que eu sei que é um profissional ímpar, maravilhoso, e uma grande honra a gente estar iniciando as lives da Vem Week aqui com você, viu, Ricardo? Então, boa noite e vamos começar a conversar um pouquinho? Oi, Nath, boa noite. Agradecer aí o convite, né, para a gente participar. Eu acho que é muito importante essa semana de conscientização em relação às doenças vasculares, né? Acho que essa semana vem para a gente conversar um pouco mais com o público e todo mundo sobre esse assunto. E eu venho hoje aqui como reumato somar um pouco, né? Porque a gente tem várias coisas em comum. Acho que a gente tem várias coisas para discutir do ponto de vista de vaso, de veia, e realmente tem muita doença da reumatologia com muita interface com a vascular, né? Não à toa, a gente tem aí um grupo de doenças na reumatologia que chama vasculite. Alguns colegas médicos já colocaram aí. Então, vasculite, como o nome já diz, seria o vaso inflamado. E aí a gente vai ver que o vaso inflama por diversos motivos, mas dentre as causas inflamatórias, a gente tem as doenças reumáticas, né? Eu vou deixar a Natália conduzir um pouquinho. A gente tem algumas perguntas e um roteiro que a gente montou para poder falar um pouquinho de tudo para vocês, das dúvidas que mandaram antes. Dizer que meu coração é maranhense, eu fiz faculdade aí, né, junto com a turma da Natália, nós somos da mesma turma, amigos muito próximos, famílias se conhecem, enfim, né? Então mais do que à vontade, eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre doenças vasculares com interface com reumato. A gente está em casa, fiquem à vontade para perguntar também durante a live e a gente vai responder na medida que as perguntas chegarem. E, Ricardo, eu abri uma caixinha essa semana, né, que era justamente para a gente focar nas perguntas que a gente ia fazer na live, e o que eu achei mais engraçado que uma das primeiras perguntas, né, porque eu somente coloquei assim, live com o reumatologista. E a primeira pergunta foi assim, o que o reumatologista faz? Então, me conta um pouquinho sobre quais são as doenças que o reumatologista trata, né? Quando que uma pessoa, ela sabe que ela pensa, deve pensar que ela deve procurar um reumatologista, né? Eu brinco aqui, eu tenho um nome para vocês, mas deixa você se apresentar, que quando eu vou encaminhar, eu falo assim, olha, esse é o médico das doenças esquisitas. Ai, Natália, Mas não sei muito bom se mesmo. você concorda, mas me diga aí como vocês se veem e como vocês acham. Claro que eu sei a área de atuação de vocês, mas explica aí para o público qual é a área de atuação da reumatologia, quais são as doenças mais comuns que vocês tratam, né? E Uhum. quando que um paciente deve pensar assim, poxa, será que eu tenho uma doença reumatológica? Será que é esse o profissional que eu tenho que buscar? Muito boa dúvida, assim. Primeiro eu vou começar, né? A gente aí tem com a sociedade essa necessidade de explicar o que que o reumatologista trata. A nossa sociedade brasileira e as regionais já vem trabalhando nisso para entender o nosso papel. E é muito importante a gente colocar que, apesar da gente ser escolhida aí como médico de doenças esquisitas e difíceis, a gente trata muita coisa do dia a dia. Então, realmente, a gente precisa divulgar mais para que as pessoas conheçam, tá? O reumatologista, o nome vem de reumatismo, né? A gente sabe que o reumatismo antigamente eram fluidos ruins nas articulações, como se alguma coisa tivesse ali deixando as juntas, né? Que muitas das pessoas procuram a gente por dor. Então, dor nas articulações, nas pernas, braços, né, incluindo coluna, são as principais queixas que trazem os pacientes ao reumatologista. Então, a gente vai cuidar de doenças musculoesqueléticas, são aquelas doenças que acometem músculo, articulação, tendão, algo muito parecido aí com o que o ortopedista trata, muitas vezes é uma dúvida frequente, procura um reumato, procura um ortopedista, mas o reumatologista também tem uma área de atuação um pouco maior, e aí vem as doenças autoimunes e as doenças inflamatórias, em que elas vão afetar partes do corpo, as mais diversas, e aí vão causar lesões. Então, a gente tem doenças reumáticas afetando o pulmão, a gente tem doenças reumáticas afetando a pele, a gente tem doenças reumáticas afetando o músculo, a gente tem doenças reumáticas afetando o vaso, e a gente tem doenças reumáticas afetando o coração, e as articulações, com certeza, são as principais partes do corpo afetadas. Então, o reumatologista vai cuidar de todas essas doenças. A gente tem mais de 50 tipos de doenças, né, relacionadas ao que a população chama de reumatismo. A gente tem doenças muito comuns que vale a pena a gente falar, como, por exemplo, gota relacionada ao ácido úrico. A gente tem uma doença também muito conhecida em mulheres jovens, que é o lúpus, é uma outra
doença muito conhecida, doença autoimune. A gente tem artrite reumatoide, que é uma outra doença que afeta as articulações, também pode acometer os vasos. E a gente tem fibromialgia, osteoporose e as vasculites, né, que tem uma interface maior aí com a vascular. E a mais frequente das vasculites é a doença de BC. Então, essas são as doenças principais, mas o reumatologista também trata dores no ombro, dores no joelho por artrose, e é uma das nossas doenças mais comuns, a artrose, que popularmente as pessoas aí conhecem como doença relacionada à cartilagem. Então, basicamente, é isso que o reumatologista trata, tá? E quando procurar o reumatologista? Sempre quando você tiver um sintoma persistente nessas articulações, já é indicação de procurar o reumatologista, que é um médico clínico, tá? Que vocês vão procurar exatamente para avaliar, diagnosticar qualquer doença relacionada a esses órgãos que eu falei, principalmente as articulações, e a gente não é uma especialidade cirúrgica, então o reumatologista não opera. Uma das grandes diferenças do reumato para um ortopedista, por exemplo, são as áreas de atuação. A gente atua na parte clínica, né, e o ortopedista atua também na parte cirúrgica, que o reumatologista não vai atuar. Então, fica aí a dúvida. Se alguém tiver um pouquinho mais de dúvida em relação a isso, a gente discute um pouco mais. Com certeza, Ricardo. E eu acho que, assim, como você falou dessa parte de dores, né? Eu acho que a parte que a vascular e a reumatologia, elas se parecem muito, né? E a gente acaba dividindo pacientes, são naqueles pacientes que se queixam de dores nas pernas, né? Então, eu recebo muito no meu consultório pacientes reumatológicos que se queixam de dores nas pernas, né? Assim como eu acho que acontece o contrário, né? Pacientes às vezes chegam no teu consultório queixando de dores nas pernas e pode ser uma causa vascular. E, na verdade, não é tão fácil a gente dividir isso, né? Às vezes os pacientes, eles apresentam as duas coisas, né? Eles vão apresentar uma insuficiência venosa ou um linfedema, uma doença vascular, mas também vão apresentar por trás ali uma doença reumatológica, uma artrose, que pode, né, ela é uma doença degenerativa que vai aparecendo com o passar da idade, né? Então a gente pode ter a sobreposição dessas doenças e acaba ficando, entre aspas, um pouco mais difícil, né? Não é mais difícil. É aí que eu acho que entra essa interface da gente trabalhar junto, né? E aí o que eu queria saber, quando que o reumatologista manda para o vascular? E aí depois eu vou discutir um pouquinho sobre quando eu mando para o reumatologista, né? Esses pacientes com dores na perna. Fala um pouquinho aí Perfeito. pra gente. Perfeito, Nath. Eu acho que esse é um tema bem legal e pode ser o tema central da nossa live, que a gente pode ficar aqui falando todo o tempo sobre dor nas pernas, né? Eu acho que se a gente fosse dividir uma parte do corpo aí em que as pessoas têm muita queixa, as pernas com certeza seriam o principal, né? Acho que do ponto de vista de vascular, a gente tem muito mais queixa de varizes nas pernas, dores nas pernas, e o reumatologista também vai ter muita dor na perna do que em relação às outras partes do corpo. Então, acho que dor na perna é uma coisa legal, é um motivo, sim, para você procurar um profissional para você tentar esclarecer. E a gente falar um pouquinho sobre as possíveis causas de dor na perna já é legal para quem está assistindo a live. Então, vejam que as dores nas pernas, assim, mais de 90% dos casos, gente, vai ser dor relacionada à parte músculo-esquelética, ou as famosas dores musculares. Então, boa parte das dores nas pernas vão vir desse quadro. Então, muitas vezes vocês vão procurar um vascular para ver se, né, o paciente tem um vasinho aparente, e aí ele acha que é daquele vasinho aparente que está doendo as pernas. Claro que é importante o vascular avaliar, até porque ele vai com certeza ver esses vasos, mas muitas vezes o motivo central da dor não é aquele vasinho aparente. E aí a gente pode e deve ver qual é a questão muscular provavelmente envolvida. E aí, com certeza, o reumatologista, junto com o ortopedista, é o médico para avaliar a queixa dessa dor muscular. E aí, as dores musculares, elas podem ser principalmente na parte posterior, na famosa batata da perna, tá? Que é um local muito frequente de dor. A gente diz que a batata da perna é como se fosse o coração da perna, e ela pode estar relacionada aos vasinhos, então a gente vai ver lá na frente, a Natália pode comentar depois, mas a musculatura da batata da perna frequentemente pode estar com alguma patologia que vai causar dor, tá? Então, a dor na batata da perna
pode vir de uma contratura muscular, a gente pode vir de uma patologia do joelho, como uma lesão ligamentar, a gente pode ter uma dor na perna, de uma pisada que esteja incorreta, ou de um calçado inadequado que você, né, usou, ou simplesmente o início de uma atividade física, ou uma atividade física que foi além do que você está acostumado a fazer, e o próprio dia a dia pode causar uma viagem durante muito tempo, um voo longo, né, ou, né, um transporte público em que o paciente fica sentado numa posição desconfortável, aquilo pode gerar uma dor na região da perna, e essa perna ficar doendo por vários dias, e isso ser um motivo de consulta. Então, a principal queixa de dor seria essa parte relacionada à parte muscular. Na parte posterior da perna, isso é muito comum. Mas o paciente também pode ter dor na parte anterior da perna, tá? E a gente sentir aquela sensação de edema, inchaço, o músculo, gente, quando ele fica contraído, quando ele fica tenso, ele fica com um aspecto de inchado. E literalmente, a hora que a gente aperta, a dor pode piorar. Pode ser um dos sinais, que inclusive pode confundir o paciente até mesmo com trombose. Então, nem sempre é fácil para o paciente, quando tiver com uma perna dolorida, ele desconfiar se é uma dor muscular ou se é uma trombose, Natália. E aí, talvez, o medo da população maior de trombose façam eles procurarem vocês primeiros do que nos procurarem ou procurarem um clínico. Eu entendo que a população fica com medo, né, da trombose, da perna estar doendo, e isso ser uma trombose, porque eu acho que esse conhecimento já está muito divulgado, então as pessoas correm no vascular para tentar ver se isso não é uma trombose. Mas na maioria das vezes, a gente vai estar diante de um quadro de dor muscular, em que a gente vai precisar avaliar todos esses aspectos: caminhada, calçado, atividade física e até mesmo doenças reumáticas. Você inflamando o pé ou você inflamando o joelho, você pode ter uma repercussão na perna ou na panturrilha. Então, lembrar que a principal causa de dor nas pernas é uma dor relacionada à musculatura. Então, mediante essa parte, a gente já tem aí uma interface importante, que seria o que a gente chama na medicina de diagnóstico diferencial, ou ver quem é o responsável pelo problema. Então, normalmente, a Nath perguntou, quando eu vou pensar em encaminhar um paciente com dor na perna para o vascular? Habitualmente, quando a gente vê algum sinal de problema vascular mesmo, né? E aí, Natália, depois pode comentar um pouco mais. Mas aquele paciente que tem mancha na pele, que já tem uma outra doença crônica que predispõe à alteração vascular, principalmente o paciente diabético, aquele paciente que eu já souber que ele tem história de trombose, ou tem algum problema na coagulação que faz ele aumentar esse risco, um paciente que acabou de operar, e aí ele ficou com uma mobilidade reduzida, ou seja, ele não está andando habitualmente, e aí ele começou a ter dor naquela perna, eu vou pensar nesses sinais de trombose, e aí vou encaminhar para o vascular para a gente fazer esse diagnóstico, que realmente é um diagnóstico que requer uma certa urgência, tá? Aí, nos outros casos, né, que não sejam quadros vasculares, a gente tem mais tempo para avaliar. Boa parte deles a gente vai conseguir definir no exame físico e na anamnese, colhendo a história do paciente, e examinando a gente consegue ver se aquela dor é muscular ou não. E é claro, se a articulação está com algum sinal de inchaço, vermelhidão ou calor, a gente ia ali para um quadro de artrite e pensar num diagnóstico reumatológico para esse paciente. Então, em relação à dor nas pernas, eu acho que tem que ficar claro para a população que existem esses outros fatores mais comuns, que não são doenças esquisitas, que são doenças do dia a dia, ou mesmo, como eu disse, até mesmo relacionada à atividade física, ao sedentarismo, ao calçado, que pode ser o motivo de manter uma dor persistente nas pernas. Eu acho que isso é o principal motivo, tá, Nath? Com certeza. E eu acho importante pegar o gancho aí do que você falou, Ricardo, da dor na perna, né? E já iniciando com a parte da trombose, né? Que é um grande diagnóstico diferencial. A trombose, né? Os tromboembolismos venosos são uma das principais causas de morte evitável no mundo, né? A terceira causa. Então, eu acho que é justificável, eu explico para o meu paciente que é justificável eles terem medo da trombose, porque a trombose mata mesmo, né? E, às vezes, para uma pessoa que é mais leiga, que não sabe, é difícil para ela identificar se essa
dor na panturrilha, se essa dor na perna ela é uma trombose ou se ela é simplesmente uma dor muscular. Mas a gente já traçando aí qual seria a diferença entre elas, geralmente a dor da trombose, ela costuma ser unilateral, né? Costuma ser uma dor bem intensa, então não é uma dor que vai melhorar, né? Ela pode piorar com o movimento, ela vai estar acompanhada geralmente de um inchaço e desculpa, de uma tensão nessa musculatura, sabe? A musculatura ela fica inchada, endurecida, né? Fica parecendo uma pedra. A musculatura da panturrilha fica parecendo aquela panturrilha contraída, malhada, né? E aí a gente às vezes tem até esse sinal, né? Que é o sinal de bandeira, que a gente não consegue, ao mobilizar a panturrilha, ela não consegue se movimentar de tão contraída que ela acaba estando, né? Então, assim, nesses casos, né, e em pacientes, se você tem histórico de trombose na família, né, pacientes que são aqueles fatores de risco, fez uma cirurgia recente, acabou que está mais acamado, paciente mais idoso, paciente com esse histórico familiar, não vacilar. É pronto socorro na hora, tá bom? O maior risco da trombose não é nem mesmo o trombo ele se alojar, ficar alojado ali na perna. É essa migração que pode ocorrer do trombo da perna para o pulmão, causando uma embolia pulmonar. E é isso sim pode matar o paciente, né? Entre outras causas que a gente tem de dores nas pernas, que você falou que foi das varizes, né? As varizes são outras doenças venosas, são muito prevalentes. Dependendo da população, a gente tem 70% de pessoas acometidas com a insuficiência venosa crônica, que é a doença das varizes, né? Então, a doença das varizes, às vezes, a gente vai deixando para lá porque ela tem uma evolução mais lenta, né? E nos primeiros estágios, que é os estágios do vasinho, como você falou assim, às vezes a pessoa tem uma dor na perna e tem uns vasinhos, e acaba achando que aquela dor, ela é dos vasinhos, né? Então, assim, o que os estudos mostram é que esses pacientes, quando eles estão nos quadros mais iniciais, né, um CAP-C1, que são vasinhos, as telangiectasias, as famosas telangiectasias, geralmente eles não têm sintomas associados por conta das varizes, né? Então, às vezes, muitas vezes, esse cansaço, essa dor cansada na perna, pode ser por conta do sedentarismo, que foi uma coisa que você já falou também, né? Então, uma boa parte, né, do meu consultório, eu percebo a importância do tônus muscular da panturrilha. Realmente, a panturrilha, ela é o coração das nossas pernas. Então, se vocês pensarem, o sangue, ele vai, pelo bombeamento do coração, ele vai para as extremidades e vai lá para a perna. E as veias, elas têm um difícil papel de trazer, né, lá de baixo da montanha até lá para cima o sangue de volta. E elas não são vasos que têm uma musculatura muito grande, que nem as artérias têm. Então, elas vão contar com a ajuda da panturrilha, que conforme a nossa movimentação, vai ajudar a bombear esse sangue. Então, o que eu falo? Se você não faz exercícios, não tem a musculatura um pouco mais fortalecida, o que acontece com esse coração lá da perna? Ele fica mais fraco. E se ele bombeia mais fraco, acaba simulando sintomas de uma insuficiência venosa mais avançada do que a que você tem. Então, às vezes, eu tenho só vasinhos, mas eu sinto a minha perna muito cansada e muito pesada no fim do dia. Mas aí, quando a gente vai ver a história, a gente sempre vê que esse paciente acaba que está mais sedentário, aconteceu alguma coisa, ou era mais ativo e aconteceu algum acidente, alguma coisa, e aí precisou ficar mais parado, precisou ficar um período, né, sem fazer atividade, e aí a gente tem o surgimento desses sintomas, principalmente em pessoas mais jovens, né? A gente acaba tendo isso. E o contrário também é verdadeiro. Então, às vezes chegam em mim pacientes com uma doença venosa super avançada, com varizes super calibrosas e já com alterações na pele que não sentem nada. E quando você vai investigar, sempre são pacientes muito ativos, que fazem exercício todo dia e que tem aquela panturrilha. Então, às vezes, a panturrilha consegue até compensar até um certo ponto, um mau funcionamento dessa circulação, né? Então, por isso que é importante, né, que ao surgimento desses sintomas de desconfiança, que você procure, né, o cirurgião vascular. E também, às vezes, se você identificar que pode ser uma outra causa, né, que nem o Ricardo falou, se tiver uma dor muito articular, né, aquela dor que é concentrada à articulação, concentrada ao joelho, concentrada ao tornozelo, geralmente elas não vão ter um fundo, né, de causa vascular.
Muito bem, Nath, é isso mesmo. Só para o pessoal que está acompanhando e vendo a gente, então a gente está falando de dores nas pernas, né? A gente está tentando esclarecer a população quando essa dor pode ser de origem vascular, e aí ela precisa procurar o vascular. E a gente acabou de comentar que uma das complicações mais temidas e que precisam ser avaliadas é a trombose. Então, vocês, pacientes, precisam ficar atentos aos sinais de trombose, que geralmente acomete uma perna só, a panturrilha fica muito dura e a dor não melhora e não passa. Então, lembrando que quem tiver esses sintomas é o que a Natália orientou, deve imediatamente procurar um serviço de emergência, haja visto que a trombose pode complicar com o que a gente chama de embolia pulmonar ou trombose pulmonar, e isso causar problemas de respiração. Em relação às dores causadas da parte muscular esquelética, geralmente é dor que acomete as duas pernas. O paciente começa a dor leve, ele tem inicialmente uma sensação de cansaço nas pernas, geralmente no final do dia. É uma dor que geralmente não atrapalha o paciente dormir e ele começa a sentir mais essa fadiga, geralmente depois de uma atividade ou depois de um dia de trabalho. Então, pensando nessa dor que acomete a panturrilha, principalmente na região de trás, mas também pode acometer na região da frente da perna, uma dor do tipo cansada, acomete as duas pernas, não tem alteração na pele, não tem alteração nos pelos da perna, não causa mancha, não tem nenhum outro sinal, ou seja, você olha para a perna e a perna tem um aspecto normal, mas ela dói e limita você de atividades do dia a dia, a gente tem que pensar numa causa muscular. E essa causa muscular, na maioria das vezes, vai estar relacionado à falta de atividade física, à falta de alongamento e até mesmo o uso de calçado inadequado ou quando você ficar numa posição incômoda por algumas horas ou até mesmo não se movimentar durante o trabalho, né? Você fica muito tempo na cadeira, na mesma posição. A hora que você vai levantar ou caminhar, você pode ter essa dor na perna. Então, essa é a principal causa. Quando Exatamente. a gente tiver causas reumatológicas, a dor na perna ela não costuma ser a causa principal da queixa. Então eu falo que quando é uma causa reumatológica, a dor na panturrilha ou a dor na perna, ela não costuma ser o ator ou a atriz principal do problema. Vocês não chegam se queixando para a gente primeiro da dor nas pernas. A gente acaba vendo primeiro uma dor na articulação ou até mesmo uma dor na coluna que irradia para a perna, ou seja, caminha para a perna. Então vocês começam, doutor, está doendo muito meu joelho, mas a minha perna dói também. Então a gente vê que vocês acabam referindo exatamente porque a dor na perna, muitas vezes ela pode ser secundária. E aí entram diagnósticos outros, né? Geralmente o joelho pode ficar inchado, pode acumular líquido dentro do joelho, o que a gente vai pensar numa artrite. Esse líquido pode ir para a parte posterior do joelho, formar um cisto. Muitos pacientes chegam, doutor, eu tenho um cisto atrás do meu joelho que causa dor. Realmente, alguns pacientes podem formar esse cisto. Esse cisto se chama cisto de Baker e muitas vezes esse cisto pode até romper e simular uma trombose. Então, vocês vão ver que medicina e na avaliação a gente tem que ter todo um histórico, tem que fazer o exame físico, tem que colher para que a gente consiga dar um diagnóstico. Mas fiquem cientes, né, dessas diferenças entre um tipo de dor e o outro e quando que a gente vai pensar que a dor na perna é mais relacionada ao reumato e quando a dor na perna é mais relacionada ao vascular. E tem coisas como a Natália falou que ajudam, né, nas duas coisas. Então, a atividade física, fortalecimento muscular, né, alongamento, vai ajudar tanto na parte reumática quanto na parte vascular. Estilo de vida, alimentação, né, e um bom exercício facilitam e reduzem problemas tanto na vascular quanto na reumatologia e estão indicados nos dois casos. Exatamente. E só também pegando o gancho de quando que é o contrário, que o vascular manda para reumato, é justamente quando aparecem esses outros sintomas que nem o Ricardo acabou de explicar aqui pra gente, né? Então, quando eu vejo que a dor não é exatamente na perna, ela é mais articular, quando está associados a sintomas mais sistêmicos, então, por exemplo, as varizes, elas vão
dar sintomas nas pernas. Se você também tem dores nas pernas, mas também tem dor no braço, tem dor na mão, tem dor na junta da mão, então aí a gente começa a pensar isso, sintomas inespecíficos, como febre, que ninguém sabe a origem, o mal-estar, a gente começa, né, a ligar assim o radarzinho, será que não é uma vasculite? Será que não é uma doença inflamatória? Será que não tem um quê de autoimune, né? A gente também pensa nas doenças reumatológicas, como lúpus, como artrite reumatoide, a gente acaba pensando em mulheres, né? Tem fibromialgia. Então, existem certos sintomas ou certos sinais na história que o paciente vai dando para a gente, que aí a gente vai encaixando mais para uma doença vascular e mais para uma doença reumatológica. Eu vi que no comentário aqui a Adriana comentou que tinha uma que está assistindo que tinha operado de varizes e que ainda sente dor nas pernas, né? Então, é importante essa identificação do que é a dor. Será que a dor melhorou? Será que essa dor desde o começo era por conta das varizes ou ela não tinha uma outra contribuição? O quanto da dor que você sentia, Adriana, eram das varizes? Será que não era osteomuscular? Será que não é outro problema? Será que a gente vai ver numa outra live com a Maria Letícia? Será que não é um problema dos nervos? Então, assim, a gente tem um leque, né, de doenças e de diagnósticos diferenciais para as dores na perna, e não é tão simples quanto uma má circulação, né? Então, assim, o que mais chega no meu consultório, quando eu vou fazer exame, tudo é assim, doutora, eu sinto dor nas pernas. Com certeza é má circulação, né? E aí a gente está aqui para tirar um pouco desse estigma e saber que existem várias outras doenças que podem causar dores nas pernas também, né? Isso, Ricardo? Sim, Nath, com certeza, né? Essa avaliação, ela não é uma avaliação simples de ser feita, né? Ela é uma avaliação complexa, por isso a gente está falando sinais que podem ajudar vocês a marcar o vascular ou o reumatologista numa prioridade, mas muitos casos vão precisar das duas especialidades. Ou seja, precisará tratar ali o problema, né, vascular para ver se melhora a dor, e o reumatologista também vai tratar o problema osteomuscular para a gente ver se melhora a dor. E com certeza, né, essa coisa multidisciplinar, a gente abordando mais de uma causa, possivelmente o paciente vai ter um resultado melhor, tanto no pós-operatório vascular, quanto em relação à queixa reumática. Então, a gente exatamente está tentando dizer isso hoje, que pode ser que a maioria das pessoas não tenha um único problema. Até porque dores osteomusculares na perna é muito comum e dor relacionada à parte de circulação também é algo muito comum. Diferente aí das vasculites, que a Natália acabou de falar, que são doenças mais raras, são doenças realmente mais inflamatórias, que o quadro clínico costuma trazer muito mais coisa junto, como que a gente chama na medicina de sintomas constitucionais, que incluem perda de peso, febre, astenia, muita fadiga, dificuldade para fazer atividades que o indivíduo conseguia fazer normalmente, e aí ele traz muita dor nas pernas. Sinais de alarme, a gente comentou, né, e para as minhas doenças incluem fraqueza muscular, então muitas vezes o paciente tem dificuldade de caminhar, dificuldade de subir na ponta do pé, isso chama muita atenção. Quando vocês experimentarem sensações esquisitas nas pernas, como queimação, formigamento, choques, pontadas, facadas, isso também chama atenção porque não é uma sensação comum e a gente pode ter até o acometimento do nervo, que a Natália comentou, e não é incomum da gente ter dores nas pernas relacionadas também a problemas do nervo. E aí a gente precisa também fazer um comentário de que uma das dores muito comuns de causar dor nas pernas é o que a população chama de ciático. Mas, em geral, gente, essa dor do ciático vem antes precedida ou de algum evento de dor nas costas, ou o paciente já teve algum evento que ele travou a coluna. Então, a dor do ciático na perna, ela não aparece sem antes o paciente ter sintomas nas pernas ou nas costas. Então, isso é um outro diagnóstico diferencial, é uma coisa muito comum, dor nas costas e ciáticos, e também pode dar dor nas pernas, e não necessariamente ser um problema na musculatura da perna, e sim talvez no nervo que vem lá da coluna. Então, essa é uma outra possibilidade, tá?
Inclusive é uma dor que é mais na face posterior, né? Então é uma dor que vem do glúteo, né? Vem do bumbum e ela acaba irradiando ali naquela face posterior da coxa, né? Um pouco mais característico às vezes nesses pacientes que queixam de ciático. E agora a gente passando por umas perguntas um pouquinho mais difíceis, um pouquinho mais específicas, que eu Vou acho até que tomar uma água. os, os meus pacientes que fizeram já têm um certo conhecimento sobre a reumato, né? Uma pergunta que fizeram foi: todas as doenças reumatológicas precisam de anticoagulação? Ah, muito boa pergunta. Não, não são todas as doenças reumatológicas que vão precisar de anticoagulação, tá? Então, a gente precisa, na verdade, para alguns casos específicos, como a doença relacionada ao anticorpo antifosfolípide, que é uma doença que predispõe à formação de trombos. Então, a gente sempre, quando vai falar de trombose, existem os fatores de risco, ou seja, qual é a chance daquele indivíduo estar mais exposto a uma trombose. Então, existem situações específicas que a gente fala que o indivíduo, né, se colocou naquela situação por algum motivo. Então, um pós-operatório em que você não fica, né, com uma mobilidade, você caminha menos, você fica ali, né, com uma lesão que foi a cirurgia, você tem um dreno. Então, isso por si só é um fator para você ter trombose. Então, a gente tem outros fatores que é do próprio indivíduo. Então, tem doenças genéticas que o indivíduo tem essa maior formação, e aí a gente até tem a ajuda do colega hematologista, que cuida de sangue, para pesquisar o que a gente chama de trombofilias, e o reumatologista tem causas inflamatórias que vão ajudar na formação da trombose, e essa trombose geralmente está ligada a esse tipo de doença que inflama o vaso. E aí, nesse caso, a gente vai anticoagular em algumas situações, né? Principalmente nessa síndrome do anticorpo antifosfolípide, mas quando a causa da trombose não foi o sangue que coagulou, ou seja, não foi um sangue grosso da maneira popular, não adianta a gente anticoagular. A gente teria que tratar o motivo da trombose, que foi o processo inflamatório causado pela doença inflamatória reumática. E aí a gente trata o paciente com o que a gente chama de remédios imunossupressores. A gente vai regular essa imunidade aumentada que predispôs esse processo inflamatório dentro do vaso e levou à trombose. E aí, Natália, a gente pode até, em alguns casos, anticoagular naquele período em que o trombo está formado, mas uma vez que a gente já saiu daquela fase de risco do trombo, o paciente não vai ser tratado mais com um anticoagulante para o resto da vida, como em algumas patologias é necessário, e ele vai tratar com imunossupressor. Então, depende do tipo de doença, mas não é toda doença reumatológica que a gente vai precisar anticoagular, tá? Certo. Tem uma pergunta aqui, Ricardo, que eu achei interessante, né? Da Nina. Minha filha está fazendo um tratamento de tuberculose, mas o médico não sabe precisamente onde está. Ele desconfia que esteja no joelho. Ela necessita passar com o reumatologista? Aí fala que ela tem retocolite ulcerativa. Não sei se ia continuar, né? Mas eu achei uma boa pergunta aqui para a gente responder, porque também seria uma causa de dor na perna, né? Sim, exatamente. Como a gente comentou, as patologias do joelho, a gente tem o que a gente chama de doenças infecciosas, que estão relacionadas à presença de uma bactéria ou mesmo de um vírus ou a micobactéria, que no caso seria a tuberculose. E aí isso vai causar uma artrite, uma inflamação do joelho por bactéria. Nesse caso, nós reumatologistas temos sim expertise no acompanhamento desses casos. É o ideal que ela já esteja com infectologista, mas a gente, como está acostumada a lidar com várias patologias do joelho, a gente realmente pode ver se isso de fato está correto, se os sintomas, se precisa de mais algum diagnóstico diferencial. A gente precisa chamar o detalhe que essas infecções do joelho não são frequentes. A paciente tem ali o diagnóstico de retocolite, que é um tipo de doença autoimune, e aí a gente sabe que esses pacientes, dependendo da medicação que eles usam, ou até mesmo do estado geral que ele está, nutricional, ele tem um maior risco para esse tipo de infecções do que a população geral. E sim, a tuberculose pode acometer o joelho e pode ser uma das causas de dores nas pernas, tá? Tá certo, muito legal essa resposta. Então, ouviu aí, Nina? Se possível, passar, né, a sua filha com o reumatologista, eu acho que pode ajudar bastante. Uma outra Ela está pergunta ali que fizeram. falando, Nath, só que ela comentou mais que ela fez diversos exames e ela usava o adalimumab,
Então, a adalimumab é uma medicação realmente mais específica que a gente usa para algumas doenças e ela pode, como nos efeitos relacionados à medicação, aumentar o risco de tuberculose. Então, nada mais do que desconfiar de fato de tuberculose nessa paciente com retocolite e uso de adalimumab, e aí, de fato, precisa tratar a tuberculose, tá? Então, espero que ela fique bem, tenho certeza que ela está bem acompanhada, mas se de fato tiver um reumatologista que possa avaliar o caso, acredito que vai somar uma opinião nessa parte multidisciplinar para o joelho dela. E ela acabou de falar que a mãe dela é sua paciente, então já vai a avó e a neta também, já para dar uma avaliada. Uma coisa que me perguntaram... minha paciente mesmo. Ai, que bom que estão participando. Uma coisa que me perguntaram também, e esse aqui que me perguntou é um paciente meu, que é um paciente que eu divido com a reumato, né, aqui, se é verdade que as doenças reumatológicas dão aneurismas. É verdade isso? É mentira? Tira esse estigma pra gente, são todas, não são, né? Sim, algumas doenças reumáticas dão aneurisma. Não são todas as doenças, Natália, mas a gente tem sim algumas vasculites que depois que o vaso inflama, a gente pode ter algumas situações. Ou ele pode fechar, que a gente chama o termo médico de estenose, ou ele pode dilatar, formando um aneurisma, que é uma dilatação do vaso anormal. Então, existe sim algumas doenças que aumentam a formação de risco de aneurismas, e nesses casos está relacionada à atividade de inflamação da doença. É muito comum em arterite de Takayasu, não sei se alguém que está acompanhando já ouviu falar, mas é uma doença que acomete o vaso em mulheres jovens, foi descrito a primeira vez por um oftalmologista japonês e é uma doença que pode acometer qualquer grande vaso do corpo. E dentre as manifestações, há a possibilidade de formação, sim, de aneurismas. Outra doença muito comum dentre as vasculites, a Bia acabou de falar aqui na nossa live, é a doença de BC, tá? A doença de BC também pode formar aneurismas e muitas vezes esses pacientes, antes da gente fazer a anticoagulação, como alguém perguntou, a gente precisa pesquisar se esse paciente tem aneurismas, porque aí de fato a gente vai ter uma certa dificuldade ou até mesmo ter que ficar mais atento ao risco de sangramento nesses pacientes que têm aneurisma. Então, a Maiana falando aqui que tem Takayasu, viu, Ricardo? Só alguém que está na live está falando que é médica do Dr. Daniel e que tem Takayasu, sim. Então, perfeito. Muito comum em mulheres, casos, né? Exato, mulheres jovens, e a gente pode ter o acometimento aí desse vaso por esse tipo de patologia, tá? Então, é importante nesses casos o tratamento adequado com os imunossupressores, né, para equilibrar essa imunidade e a gente deixar o vaso de aspecto normal e aí o paciente acaba não tendo a formação do aneurisma. Mas as duas principais doenças são doença de Takayasu, né, arterite de Takayasu ou doença de BC, mas inclusive, Natália, a gente tem inflamações infecciosas do vaso que podem formar aneurisma. A gente tem tuberculose acometendo o vaso que pode formar aneurisma e a gente tem bactéria acometendo o vaso que pode formar aneurisma. É claro que o reumatologista entra nesses casos, né, para ajudar nesse diagnóstico diferencial, mas são causas que a gente até chama de não reumatológicas, mas a gente sempre está ali perto, porque aí já viram realmente, como a gente comentou na live, diagnósticos menos comuns e mais esquisitos em que a gente, né, tem ali que fazer todo esse trabalho de diagnóstico. E são doenças, por exemplo, a Takayasu é de grandes vasos, né? Então, por isso que ela acaba sendo mais visível. Então, pacientes que podem ter alterações de pulso, né? Num braço ter pulso, no outro não, porque ela vai preferir, né, esses vasos maiores. Então, ela vai preferir a raiz da aorta e os ramos que vão sair diretamente dela, né? Então, por isso, acaba sendo sintomas que ficam mais evidentes, né? Mas também existem vasculites de médio, né, de vasos de médio calibre, de pequenos calibres também que podem dar esses sintomas e que de uma forma mais rara podem apresentar também aneurisma. No caso desse meu paciente que ele perguntou, ele tinha FAM, né? Tinha um FAM positivo e tinha PAN, poliarterite nodosa, e ele veio inicialmente por um quadro de varizes, né? Então, dores nas pernas, muita dor na perna, e aí a gente
cuidou da insuficiência venosa e no exame ele acabou tendo um quadro agudo de uma trombose. Então ele fez uma trombose na veia poplítea, né? E neste exame a gente identificou que além da trombose na veia, ele tinha um aneurisma na artéria poplítea, né? E aí esse paciente segue em acompanhamento. Hoje, depois de controlado a doença, ele segue completamente assintomático e a gente, como você falou, conseguiu suspender o anticoagulante, né? Então, não é todo mundo que vai precisar desse anticoagulante para o resto da vida, né? Então, a gente vai... Pode Eu acho que falar. você comentando desse caso, Nath, eu vou chamar a atenção importante para que os pacientes muitas vezes não fiquem inseguros, né? Então, as vasculites são doenças raras, elas têm um acometimento com uma frequência muito baixa, mas sim a gente precisa desconfiar em algumas situações. Natália colocou uma que é importante, que é a diferença de pulso em paciente jovem que não tem fator de risco ali para que o pulso seja diminuído ou baixo, como, por exemplo, a arteriosclerose, que é a principal causa de pulso baixo, é o problema de colesterol depositado nas artérias, né, nossas. E aí você tem ali a pulsação e o pulso diminuído. Você sente menos ele quando você vai examinar no paciente. Outra coisa que a gente pode ter é a diferença de pressão arterial. Então vejam que muitas vezes no hospital se mede a pressão. O ideal é que vocês, pacientes, até solicitem para que seja medida dos dois lados de uma rotina, porque numa situação de um exame fácil e rápido de fazer ali como a medição de pressão, né, a gente acaba desconfiando de alguma patologia. Então, é importante medir a pressão dos dois lados do corpo, eventualmente, né, nos braços, que é a região mais comum. Em alguns pacientes que têm dores nas pernas ou alguns sintomas, eventualmente a gente medir até a pressão na perna. Tem gente que não sabe, mas a gente também mede a pressão arterial na perna. E aí isso ajuda a gente a pensar nessas patologias mais diferentes, porque a gente vai ter essa alteração. E outra, né, coisa que a gente faz, pensar aí nessas vasculites, nesses pacientes jovens que não têm um problema de artérias com calcificação ou até mesmo depósito de gordura, que o sangue tem dificuldade de passar, talvez um vaso inflamado dê os mesmos sintomas. E os sintomas, gente, de isquemia, de falta no sangue, o paciente geralmente tem quando vai fazer um esforço, aquele membro fica cansado, você tem dor à medida que você faz um esforço repetitivo, tá? A mão ou o braço, ele pode ficar com aspecto frio e até mesmo pálido, e aí a gente está desconfiando de um problema na artéria, ou seja, aquela que leva o sangue. E isso é um dos sintomas em que vocês precisam ficar muito atentos e que, de fato, precisa de uma consulta urgente quando não vocês procurarem um pronto-socorro na presença de sintomas, tá? Perfeito, Ricardo. E uma última pergunta que fizeram aqui é se existe alguma relação das doenças reumatológicas com as varizes. Confesso que até eu estou curiosa com essa resposta. Ah, Nath, com certeza vai ter, tá? A gente precisa pensar nas varizes, né? A gente tem diversas patologias reumáticas que podem aumentar. A gente tem algumas doenças em que, inclusive, as varizes pequenas, né, que elas vão ter ali um formato de aranha, porque tem vários braços, a gente chama de telangiectasias, nada mais são do que varizes, elas aparecem relacionadas a uma doença que chama esclerodermia. Então, sim, as doenças reumáticas vão aumentar e vão ter uma prevalência maior em algumas doenças reumáticas. E até do ponto de vista medicamentoso. Então, habitualmente, para tratar algumas doenças reumáticas, a gente pode lançar mão do uso do corticoide. O corticoide é uma medicação que, dentre os efeitos colaterais, a gente tem ali o ganho de peso, formação de estria e até mesmo o aparecimento de varizes. Então, a gente, de fato, precisa, né, ficar mais atento, pedir para o reumato precisa ter esse olhar na hora que a gente vai fazer o exame físico, de já detectar essa presença de varizes, correlacionar com algumas comorbidades, ou seja, o paciente diabético, o paciente sedentário, o paciente que tem histórico familiar de varizes, mas sim algumas doenças reumáticas e até mesmo o tratamento pode estar relacionado ao aparecimento de varizes e a gente tem com certeza uma maior incidência. E eu acho que a mensagem que a gente pode deixar aqui, além, né, de abrir a mente de vocês que existem diferentes causas para dores nas pernas, né,
a importância dessa troca, desse tratamento, e que é possível, sim, que você fique sem dor nas pernas. Às vezes, justamente se você tiver duas doenças, é preciso que esteja alinhado esses tratamentos entre o reumatologista, entre o cirurgião vascular e entre as diversas especialidades que cuidam das doenças vasculares, né, Ricardo? Eu queria que tu falasse um pouquinho de onde você atende aí, porque a gente está terminando nossa 1 hora de live, para você dar sua última mensagem final, né? Lembrando que a gente está aqui nas lives da Vein Week. A Vein Week é a Semana da Veia, que é essa semana mundial, que é organizada por uma fundação sem fins lucrativos, que é a VEIWIN, e que tem esse objetivo de, ao redor do mundo, estarem acontecendo simultaneamente várias atividades educacionais para trazer mais informação para o público sobre as doenças venosas e linfáticas. E aí, eu deixo os minutinhos aí para a sua mensagem final, Ricardo. Tá bom, Nath. Vou só responder uma perguntinha antes, que eu vi aqui que alguém mandou, perguntando a respeito do fator reumatoide, que é um exame que a gente usa muito no reumato, tá? E que ela ficou preocupada que esse exame não desaparece ou não diminui. E a gente realmente não tem essa preocupação porque ele é um exame diagnóstico. Ele serve para determinar a presença de uma doença, mas ele não é um exame que a gente considera como alvo terapêutico, ou seja, a gente não espera que ele caia com o tratamento. Alguns pacientes ele pode negativar, mas isso não é um fator prognóstico bem definido, tá bom? Então, não se preocupar com o fator reumatoide, ele serve somente para o diagnóstico e, nesse caso, a gente não fica preocupado que ele caia com o tratamento. A gente quer que você fique bem da doença, tá? Então, minha mensagem final aqui hoje, para comemorar, eu acho que é muito legal a gente poder falar dessa interface entre as especialidades. Hoje a gente abordou um tema muito comum para a população e a gente traz isso como uma questão educacional para vocês saberem quando vocês vão pensar, né, em procurar o reumatologista e quando vocês vão procurar o vascular, saber que existem doenças que podem estar juntas, então vocês vão precisar dos dois tratamentos e aí nesse caso é muito legal que os médicos se falem. Muitas vezes eu vejo os pacientes com uma dificuldade de entendimento ou até mesmo de compreensão da patologia, porque eles chegam em alguns profissionais e eles falam, olha, isso não é vascular. E aí chega um outro, olha, isso não é reumatológico. E, na verdade, a gente precisa abraçar. Então, a mensagem de hoje da live, e eu e Natália, a gente está aqui hoje para mostrar que a gente juntos, a gente consegue esclarecer essas dores que não têm causa. Então, de repente, se você já foi em profissionais em que você não teve esse cuidado, você pode perguntar, acho que a nossa população ainda não está preparada para isso, Nath, mas é chegar assim, doutor, eu queria fazer um tratamento em conjunto. O senhor trata a minha doença junto com outro médico? Porque eu estou cansado de passar num lugar, me disseram, e aí a gente pensar nesse tipo de, né, conexão, que eu acho que é isso que a Vein Week traz. Então, os pacientes que não tiveram suas necessidades atendidas passando só com vascular, procurem o reumato, e os pacientes que não tiverem as suas necessidades atendidas procurando somente o reumato, procurem o vascular para a gente avaliar essa circulação e priorizem médicos que atendem em conjunto, porque com certeza a gente vai ter um melhor resultado do tratamento. É isso que significa a palavra multidisciplinar, tratamento em conjunto, e aí com certeza o resultado é melhor. Acho que era isso que eu tinha para falar, né? Exatamente, Ricardo. Eu acho que o paciente, ele merece ser cuidado, e ser cuidado como um todo. E apesar de nós sermos especialistas em uma certa área, né, em específicas doenças, em áreas da saúde, isso não impede que a gente cuide do nosso paciente como um todo. Então, o paciente que tem a doença reumatológica e tem uma doença vascular também, faz parte do meu escopo ter esse cuidado, né, e discutir a medicação, discutir possíveis tratamentos para que a gente consiga uma melhor qualidade de vida. Eu acho que também uma mensagem final para ficar é que é possível, sim, porque eu vejo em muitas pessoas que chegam no atendimento comigo aquele estigma de que, assim, eu vivo com dor nas pernas, vivo muito ruim, e todo mundo me diz que não tem jeito, que é isso mesmo, que é a velhice, que é a artrose, que é assim mesmo. E eu acredito bastante, né? E não só eu acredito, né? É cientificamente comprovado que um tratamento multidisciplinar a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida dos nossos pacientes.
Lembrando que eu estou aqui do Maranhão e o Ricardo está lá de São Paulo. Fala pra gente onde tu atende, Ricardo. E o Instagram dele vai estar salvo aqui, né? Então vocês podem clicar, ligar. Quem é meus seguidores aqui do Maranhão? Ele não está aqui, mas quem sabe um dia eu trago esse menino de volta para cá, já que ele falou que o coração dele é maranhense. Acho mais difícil. Vamos aproveitar, né, Nath? Com certeza. Acho que se um dia a gente tiver a possibilidade, atender no Maranhão, sem dúvida, é uma coisa que eu vou ficar muito feliz. É um lugar que me recebeu, que eu tenho amigos. Muitos entraram aqui na live hoje, a gente viu aqui as carinhas, né? Enfim, então é um lugar que seria muito bom poder contribuir, né? E assim, atender a população maranhense. O maranhense é de fato uma das coisas que eu sinto aí saudade. Aqui em São Paulo, hoje eu atendo no meu consultório. Eu tenho um consultório na região da Zona Leste, ali na região do Tatuapé. Tenho o número do consultório da secretária aí no meu perfil. Atendo também na região de Moema, que seria mais ou menos Zona Sul. E atendo no Grupo Imuno Brasil, que atua em alguns hospitais dentro de São Paulo. Então, atualmente, eu estou trabalhando no Hospital Lefort, no Liberdade, no Morumbi e no Hospital Santa Paula. Então, as pessoas que precisarem conseguem entrar. A gente também, em alguns casos, a gente pode dar uma segunda opinião ou atender uma teleconsulta. Quando eu vejo que o paciente precisa de um cuidado mais, né, digamos que presencial, ou ele vem do Maranhão e a gente consegue avaliar, ou a gente indica alguém, ou deixa algum relatório, ou uma segunda opinião para que a gente possa passar para a pessoa se sentir mais segura. Então, eu falo que hoje, com a globalização, com o FaceTime, com o Zoom, a gente não tem mais barreiras. Então, a gente consegue, né, chegar para ajudar se tiver faltando alguma coisa nessa parte que a gente possa contribuir, tá? Thaís dizendo que é o sonho dela aí que eu vou. Thaís, dá a gente tudo, Thaís. Mas a Bia, que é de São Paulo, já comentou aqui que a gente não pode levar você embora de São Paulo, que você quer a salvação dela dos pacientes vasculares e reumatológicos também. Também temos outros profissionais aqui que a gente pode indicar e eu acho que a internet veio para quebrar essas barreiras. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma angústia, atualmente o meu amigo Ricardo está cada dia mais ativo nas redes sociais. Eu acho que as redes sociais vieram para isso, para nos aproximar de vocês. Eu vi que a Adriana comentou aqui que tinha um sonho de eu avaliar ela, e nós temos essa proximidade, né? Então, eu falo que, assim, minhas redes sociais sou eu que acabo administrando, então pode mandar um direct, e nós temos sempre essa proposta da gente educar, tá? A proposta não é a gente consultar pela internet, né, durante aqui no Instagram, mas a gente tem essa proposta de educar e trazer educação e informação da melhor forma possível para vocês. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que nessa quarta-feira aí, 8 horas da noite, sintonizaram para perguntar. Essa live vai ficar salva sim. Além de salva aqui, ela vai ficar salva lá na plataforma da Vinwin, que é um site internacional, juntamente com a VenWeek do mundo inteiro. Então, vai lá, tá essa live para quem quiser assistir, né? E eu queria mais uma vez agradecer, Ricardo, pela disponibilidade, né? Por participar e nos ajudar a trazer tanta informação de qualidade aqui nessa 1 hora, viu? Muito, muito obrigada mesmo. Imagina, Nath. E aí, vamos finalizar com... Já tem os pacientes aqui. Fica em São Paulo. Calma, gente. Eu não vou sair de São Paulo. Vou ficar aqui. O que a gente estava falando era na possibilidade de também atender no Maranhão, tá? Seria aí uma dupla nacionalidade, digamos assim. Atender em São Paulo e atender no Maranhão. Mas sair de São Paulo eu não tenho planos. A gente vai fazer da VenWeek para acabar, Nath. Eu tenho coordenação motora, né? Assim tá certo? Para mim tá parecendo certo. Então eu acertei, gente. Então, a gente vai essa é a primeira de 5 lives da VenWeek. Muito, muito obrigada. Boa noite para vocês. Vamos deixar aqui, ó, para a gente deixar a fotozinha. VenWeek. Sintonizem. Vamos ter várias atividades de 3 a 9 de abril, viu? Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.